Para a gente falar um pouquinho de industrialização do Brasil, a gente tem que falar de alguns aspectos que são bem comuns na história, para a gente tentar entender um pouquinho o que foi esse processo de industrialização. Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Primeiro ponto. Quando a gente fala de industrialização no Brasil, a gente está falando de um processo que aconteceu ainda na década de 50, entre 30, 40 e 50, mas foi com ênfase nos anos 50 do século passado, em 1950, com o governo Vargas. Só que a gente tem que pensar o seguinte: como é que se deu esse processo de industrialização? O mundo todo tem uma industrialização por volta de 1881, 1890. A gente consegue ter esse processo de industrialização no mundo todo, 1881, 1890, com a chamada Revolução Industrial, que ela foi dividida para o estudo de geografia e história em três fases, tá? Primeira fase, como vocês já viram lá no oitavo ano, tanto em história quanto em geografia, a gente vê que na primeira fase a gente tem aí o uso do carvão, o uso do trabalho maquinofaturado. Na segunda fase, a gente já tem o uso do petróleo. E na terceira fase, a gente já vai ter o uso diretamente da tecnologia e o uso das redes de comunicação. Nessa fase que a gente estuda agora no ensino médio, especificamente no terceiro ano, e até mesmo em algumas universidades, quando quer dar ênfase ao processo de Revolução Industrial, a gente fala de quarta fase ou quarta onda da Revolução Industrial, que é quando a gente fala da nanotecnologia no processo industrial. Ô Elton, mas o que significa isso? A gente veio do uso do carvão, e aí até tem uma frase que é bem interessante, né? Que o carvão mineral está para a Revolução Industrial, para a primeira fase, assim como o petróleo está para a segunda e a tecnologia, né, as inovações tecnológicas para a terceira. A gente não pode pensar de maneira separada disso. Seria até, deixa eu só arrumar melhor a câmera aqui, seria até uma grande utopia a gente pensar de maneira diferente disso. Dizer, ah não, Elton, claro que não. Não tem como a gente pensar. Vê só, o mundo antes ele era classificado em estruturas chamadas estruturas feudais, antes da Revolução Industrial. E essa estrutura feudal, ela se classifica da seguinte maneira. Eu tenho que... Pronto. Tá um ruído muito alto. Melhorou, melhorou agora? Melhorou? Pronto. Então, assim, logo de imediato, a Revolução Industrial, o Brasil ele não passou pela fase que os outros países passam, que é o feudalismo. Tá? O Brasil passa por fases que são específicas desse processo. O Brasil não tem o feudalismo. O Brasil teve escravismo e já veio para a fase da industrialização. Só que aí houveram algumas diferenças, como, por exemplo, se você for observar direitinho, deixa eu só pegar aqui, pronto. Se você for observar direitinho, o processo histórico nos demais países, eles passaram pela seguinte maneira, observem no chat. Escravidão, servidão e trabalho assalariado. Vamos trabalhar cada uma delas, vamos lá. Na escravidão, o que é que acontecia? As pessoas eram escravizadas por dívida ou muitas vezes aí em guerras e tinham que trabalhar muitas vezes pela própria sobrevivência ou para que não pudessem ser mortas, subjugadas e por aí vai. Beleza. Na segunda parte, a gente vai ter aí o trabalho da servidão, que é comum do feudalismo. Só que com o feudalismo a gente vai ter aí também a formação de algumas fortunas, né? As fortunas dos senhores feudais se estabelecem nesse período. Acaba se gerando posteriormente com a crise e o fim do feudalismo, trabalho assalariado. Então, da mesma forma que o trabalhador mudou, ele evoluiu, né? Ele deixou de ser escravo, passou a ser trabalhador servil, passa a ser agora um assalariado. Da mesma forma também acontece os detentores dessas formas de produção. Quem são eles? Eu tinha o dono de escravos, o proprietário, o senhor. Depois eu passo a ter, dando aí o dono de escravos, o proprietário, o senhor, eu passo a ter ali o senhor, o lorde, né, feudal.
Depois eu passo a ter ali a figura do burguês, do proletário, do burguês, do dono de empresas, do industriário. Esses caras, do industrial, esses caras, eles evoluíram demais por conta do processo histórico. O senhor de escravos, ele comprava mão de obra e não existia legislação de trabalho. E aí você vê, o senhor feudal, ele topava que a gente trabalhasse para ele em troca de proteção militar. Eu estava até comentando com minha esposa sobre uma série chamada Outlander, que fala exatamente isso. O trabalho servil na Inglaterra e nas colônias americanas se dava por proteção militar contra os casacos vermelhos, né? Contra a galera que era praticamente ali dois movimentos, o pró-independência dos Estados Unidos e o movimento ainda que queria permanecer ligado à coroa britânica. E você vê no final de tudo isso, quando tem um declínio do feudalismo, você vê o surgimento da Revolução Industrial, tá? E com a Revolução Industrial a gente tem a máquina a vapor, você tem o homem começando a inserir o mercado de trabalho. É criada essa expressão no Brasil, tá? Mercado de trabalho, da qual eu não gosto, mesmo sendo criado por um cara que tem uma influência política muito grande sobre mim, que é Getúlio Vargas. Por que eu não gosto da expressão mercado de trabalho? Vamos pensar um pouquinho, vamos lá. Para falar de mercado de trabalho, eu teria que estar falando ali diretamente do que era o mercado. Né? O que é o mercado? Vou comprar esse G-Shock aqui, eu vou comprar ele, para comprar ele tem que estar exposto no mercado, numa prateleira, né, ou numa vitrine com números. Eu vou atribuir esses números à unidade financeira e vou comprá-lo, beleza, tranquilo. Porém, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando que as pessoas só vão vender ali, ou seja, a classe proletária, ela só vai vender ali muitas vezes o que ela tem, que é a sua capacidade laboral. E aí, mercado de trabalho, eu acho uma expressão muito mais baixa, muito mais vulgar, muito mais até mesmo criminosa, quando eu falo, não, mas o mercado de trabalho, aí, gente, estou colocando nessas pessoas um valor como se eu colocaria num pacote de açúcar, num pacote de farinha. Eu colocaria dessa forma. Então, quase sempre, cuidado com a expressão mercado de trabalho. Ela foi criada por Getúlio Vargas para atribuir dessa forma. Como é que a industrialização brasileira ocorre depois que eu fiz essa introdução aí, essa explanação acerca da industrialização no mundo? O Brasil ele vai se industrializar muito tardiamente. Existem documentos, e até gosto de citar um livro aqui, do Marcos Cordeiro Pires, Economia Brasileira. Usei esse livro ano passado para muita coisa. Eu não sei se eu cheguei a mostrar ele para vocês. Ele está bem empilhadinho aqui, não tem como tirar não, mas é do Marcos Cordeiro Pires, Economia Brasileira, que faz uma análise do período colonial até o segundo mandato do governo Lula. E o que acontece? Nessa abordagem do Marcos Cordeiro Pires, ele fala o seguinte: no período colonial, a gente veio para cá, utilizou mão de obra indígena, e vende na leitura, creio eu que vende, cara. Ele é da editora Saraiva. É um compêndio, ele é um coletivo de textos. Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui, cara. Peraí. Bagunçar porque é para você, viu, Gabriel? Ó, é esse aqui. Ele é uma organização de textos. Quem são os autores desse texto aí? Olha só. Eu tenho Francisco Luiz Corsi, José Marangoni Camargo, Luiz Antônio Paulino, Luiz Eduardo Simões de Souza. Ele fala, inclusive, dos principais ciclos econômicos brasileiros. Ele é da Saraiva, Economia Brasileira, da colônia ao governo Lula. Ele fala o seguinte: esse aqui, por incrível que pareça, esse aqui eu não comprei, não, esse aqui eu ganhei lá no partido. Foi. Mas eu não comprei, não, esse eu ganhei no partido. Ó, ele fala de ciclos produtivos. Ele diz até o seguinte: ó, o plano de colonização, vou ler aqui só um pedacinho para você entender. O plano de colonização europeu no Brasil, baseado em extrair excessivos benefícios sem grandes sacrifícios, quem fala isso, a Holanda, demandaria da seguinte hierarquia da ação dos colonizadores:
a descoberta de riquezas minerais como ouro e prata, preciosos em escala de alcances favoráveis aos colonizadores, desenvolvimento de alguma atividade produtiva de caráter extensivo, resultasse em outro na alta rentabilidade do comércio internacional. Ou seja, cara, esse livro aqui, esse aqui, eu achei uma abordagem muito legal do que fala sobre economia e ciclos econômicos no Brasil, e a gente já nasce com a ideia de que, não, o Brasil não cresce não. Ele não cresce por esses motivos, tá? Eu até brinco, tem um livro que o meu sogro, eu tô com ele aqui, tô não, deve estar intocado em algum lugar. Um livro que o meu sogro fez a orelha dele, que é o Drama da Descoberta do Petróleo em Alagoas. O sogro faz as orelhas, né? Faz essa parte aqui. É uma pequena apresentação que ele tem aqui na orelha do livro. E ele apresenta o que realmente existia a possibilidade da pesquisa acerca de petróleo aqui em Alagoas, de petróleo de seus derivados, né? Dos gases e tudo mais aqui em Alagoas, na região de Ipioca, ali no litoral norte. E Alagoas tem essa maldição, assim como o Brasil tem essa maldição de ter sido uma potência rural no Império, primeiro reinado, segundo reinado. Nós somos uma das potências econômicas rurais do mundo, galera. Então, claro que os interesses da população não seriam mantidos. Os interesses da população não seriam mantidos. Quem seria mantido? O interesse das oligarquias. Então, quando Getúlio Vargas vem e coloca o primeiro programa de industrialização brasileiro, o que é que a gente consegue ver nesse primeiro programa de industrialização brasileiro? A gente consegue ver a criação da Vale do Rio Doce, era a maior mineradora do mundo. A gente consegue ver a criação da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Qual a diferença da siderurgia para a metalurgia? Vamos lá. Na siderurgia, eu vou trabalhar com fundição de metal em alta temperatura. Já na metalurgia, eu vou trabalhar com a transformação do metal, fundição. Vou trabalhar com a formação de ligas metálicas, composição dessas ligas metálicas, e não vou dar uma destinação para elas. Já na metalurgia, eu vou trabalhar dando a destinação. Onde é que vai o metal que vai fazer a placa dos carros? Eu até vi um negócio interessante. Bateram no carro da minha esposa, está com uma cara, já acho quase uns 2 meses. O cara da Uber bateu no carro da minha esposa, por trás, e precisava trocar, depois que mandou para o seguro, né, precisava trocar o para-choque traseiro. Eu fiquei vendo, peraí, quanto é que custa o para-choque traseiro? Eu fui no Mercado Livre, eu tenho esse vício, eu pesquiso as coisas no Mercado Livre. Fui no Mercado Livre, depois entrei na página da Ford, entrei num monte de lugar para pesquisar. Depois eu fui olhar quanto é que custava a porta da mala do carro. Aí eu comecei a ver. A porta da mala é feita ainda com chapas de ferro, né? Ferro, aço, tudo mais. Depende muito do material. Existem peças do carro que são feitas de ferro, como é o caso do piso do carro, quase sempre ele é feito de ferro, então ele corre o risco de enferrujar. Por isso que ele recebe uma mão chamada de mão de aparelho. É um produto que serve para limpar e para impedir que ele enferruje, que ele oxide. E todas as peças que são de ferro, elas tendem a ser mais baratas. Elas são peças siderúrgicas. As peças que são de aço são peças metalúrgicas. Por exemplo, paralama dianteiro, paralama traseiro, eixo das colunas, né? Esses aí vão ser peças de origem metalúrgica. E aí a gente começa a ver qual a diferença entre a siderurgia e a metalurgia. Quando o Vargas cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ele cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, na promessa de fazer um plano de desenvolvimento. Só que esse plano de desenvolvimento ele acaba esbarrando no que o Brasil ainda tinha de herança. E quais eram as heranças que o Brasil ainda tinha? O Brasil ainda tinha herança. As elites da agricultura e da pecuária. Lembra quem foi que Getúlio Vargas derrubou? Ele derrubou a política do café com leite. Então, logo, ele derruba a política de 2 produtos que eram muito fortes, Gabriel, que eram muito fortes, Marx, lá no estrangeiro. Pra vocês terem ideia, isso é uma das coisas que a minha esposa ela proporcionou para mim, que eu sou bem interessante. A primeira metalúrgica no Brasil foi após a Segunda Guerra. Exato, cara.
Exato. Por quê? Os caras colocam a siderurgia na década de 50. A Petrobras, por exemplo, ela é de 1953, com a campanha O Petróleo é Nosso. Ela é de 1953. A CSN, a Vale do Rio Doce, que foi vendida, foi privatizada também, elas são dessa época, entre os anos 50 e 60. Aí, como eu estava dizendo, militares, meu velho, os militares, não, perdão, os barões, né, os barões do café, do leite, existiram barões do leite no Brasil, só que a galera não lembra. Quem eram os barões do leite? Diferente dos barões da pisadinha. Piada bosta. Os barões do leite eram os caras que praticamente dominavam ali a região sul de São Paulo, norte de Minas Gerais. Na região sul de São Paulo, norte de Minas Gerais, interior do Brasil, especificamente na região do Rio Grande do Sul, onde você encontrava o gado de corte e o gado de leite. No Rio Grande do Sul tem muito queijo bom também, cara. Tem queijo bom, tem material assim, da hora. Só que esses caras, os da política do café com leite, os cafeicultores, os produtores de leite, eles escolhiam quem seria o presidente no sistema de alternância. A burguesia escolhia quem seriam os presidentes. Ora, o presidente era um cafeicultor, então, ora, o presidente era paulista ou paulistano, tem uma diferença muito grande, porque paulista é o cara que está no estado de São Paulo e paulistano é aquele cara que está na cidade de São Paulo. E por que isso tem uma diferença muito grande? Os paulistas e os paulistanos lutavam. Por quê? São Paulo já nasceu tentando quebrar a qualquer custo Nova York. Você perguntar a um paulista que tem hoje 70, 80 anos e que mora bem, que mora nos Jardins, que mora em Higienópolis, que mora no Morumbi, que mora em Alphaville, esse cara é um cara advogado, é um professor universitário de 3 escolas aqui, de uma escola lá na gringa. Esse cara veio de uma família boa, como uma família Matarazzo, né, que é a família do Eduardo Suplicy. Esse cara vai dizer que eles são putos por terem perdido a hegemonia das Américas para Nova York. Que coisa doida. Eles perderam a hegemonia das Américas para Nova York. E depois vem uma cidadezinha que quase ninguém dá moral, uma tal de Cidade do México, que vai não vai belisca os índices em relação a São Paulo. Então, São Paulo vive vigiada economicamente desde essa época, né, por outras cidades que cresceram em larga escala monstruosamente. Tá? O que é que isso tem a ver com o processo de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas acaba com essa política chamada da política das oligarquias. O que é oligarquia? Oligogarcos, governo dos poucos, governo dos parcos, dos quase nada. Eles não eram grandes, são famílias que administravam. Aí, galera, para vocês entenderem como é que a industrialização se deu no Brasil, saiu o governo Vargas, né? Vargas governa de 1930 a 1945, de 46 a 51. Getúlio Vargas comete suicídio segundo a história regular. Por que agora a gente tem que usar esse termo história regular? Porque, infelizmente, os governos acabam criando história regular e histórias paralelas. Né? Existe autor que está defendendo tese, eu já cheguei a ler isso na época que estava dando aula no outro colégio, e ouvi o áudio, autor defendendo tese que Getúlio não se matou, Getúlio foi assassinado. E aí, passa um pouquinho, entra Juscelino Kubitschek, né? Na minha opinião, quando perguntarem qual foi o melhor presidente do Brasil, ele deixou até uma carta também, exato, cara, carta testamento com a célebre frase, deixo a vida para entrar na história. Mas se me perguntarem quem foi o melhor presidente que esse país já teve, Juscelino Kubitschek. Melhor presidente da história, Juscelino Kubitschek. Elton, e um outro presidente que o Brasil teve assim melhor do que Juscelino Kubitschek, eu colocaria Juscelino Kubitschek em primeiro lugar, eu colocaria aí, depois Juscelino Kubitschek, eu acho que eu colocaria o Itamar Franco, isso, cara, JK, que criou Brasília. Eu colocaria o Itamar Franco em segundo lugar e eu colocaria o Lula em terceiro. Oxe, o Itamar Franco na frente do Lula quem não estuda história e geografia, os caras ficam voando, achando que o Lula foi o super saiyajin da porra toda. Não é isso. O Lula, ele teve uma pauta voltada para as classes mais pobres, que é a classe que ele é oriundo. Ele está certíssimo em fazer isso. Mas o Itamar Franco é o presidente da moeda mais forte das Américas e de uma das moedas mais fortes do Brasil até as crises de 2008, 2012, 2016 e 2018.
e a crise de 2020 pela pandemia, que é o real. Tá? Só que tem uma curiosidade, é por isso que eu queria mostrar o livro. É para pagar que eu sou fodão não, galera, é para pagar que eu sou cara somente que não vou falar besteira para meus colegas, meus alunos. Olha só. O cara que é pai do Plano Real não é Itamar Franco, não. É esse cara aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso. Que eu tinha uma raiva do Fernando Henrique Cardoso. É curioso eu falar disso. Eu tinha uma raiva, aquela raiva de cara que é de esquerdinha, que não estuda, que fica reproduzindo o que o líder do partido fala. Não, porque o Fernando Henrique Cardoso é um criminoso, ele chamou aposentado de vagabundo. Claro que ele chamou aposentado de vagabundo. Ele é de uma escola liberal econômica. Então, ele não tem prazer pela coisa pública, ele tem prazer pela administração pública, não pela reversão pública. Não tem, tá? Ele não tem nenhum prazer pela coisa pública, não, pela reversão pública, não. Ele tem prazer pela administração. O que é que um administrador faz? Ele administra buscando lucro. Então, assim, eu colocaria o Juscelino Kubitschek em primeiro lugar, Itamar Franco em segundo lugar, e o Lula eu colocaria em terceiro lugar. Tá? Para entender, eu colocaria Juscelino Kubitschek. O Getúlio, por que você não pensa no Getúlio nesse ponto? O Getúlio cometeu alguns erros, mas ele foi o pai do processo industrial brasileiro. Tá? Interessante falar isso. A gente vai colocar aqui Getúlio como pai do processo industrial. Por quê? Não havia processo industrial no Brasil. O Brasil até os anos 50, cara. Para gente que estuda geografia, para gente que estuda história, para gente que estuda filosofia, para gente que estuda economia, o Brasil era somente mato, gado e rico falando bosta. É só isso que o Brasil tinha. Mato, gado e rico falando bosta. Era rico, inclusive, defendendo, me perdoem a franqueza, tá? Mas está aqui nesse livro, ó. Era rico defendendo que o Brasil, inclusive, pensasse lá na década de 30, tá? Década de 20 e década de 30, que o Brasil repensasse acerca da revogação da Lei Áurea. Vocês entenderam o que eu falei? O Brasil repensasse acerca da revogação da Lei Áurea, que é a lei que faz com que esse negro que está aqui dando aula para vocês, casado com uma branca, que esse negro continue dando aula e vivendo da cabeça dele. Não precisa estar lá amarrado num tronco, levando chicotado no lombo, ou cortando cana até desmaiar de cansaço, ou simplesmente, sei lá, fazendo afazeres domésticos ou afazeres de uma fazenda. A galera nos anos 20 ainda pensava nisso no interior do Brasil. Podem perguntar, podem consultar o professor Tiago. Aí como é que a geografia econômica via isso? A geografia econômica via isso, cara. Geoeconomia na época, não haviam estudos, né, tratados de geoeconomia, mas a galera via isso assim. Sério que você vai fazer isso? Sério que você vai meter essa? Sério mesmo que você vai meter essa de voltar à escravidão? Os caras, por que não? Tanto é que se vocês pararem para analisar, eu até recomendo para vocês, tá? Recomendo com muito carinho. Assistam o filme, é o 12 anos de escravidão, amor? 12 anos de escravidão, o título dele, né? 12 anos de escravidão e tem um que vocês vão entender melhor. Django. Assisti o Django a primeira vez no Rio. Foi uma viagem que fiz com minha esposa. Eu assisti o Django na casa da minha cunhada e eu fiquei encantado, porque assim, eu gosto do filme do Tarantino, mas Django tem uma pegada de vingança da classe do povo negro contra o... Uma cena que o Jamie Foxx vai lá pegar um cara aqui. A menina simplesmente foi colher o algodão e ela foi desobediente com o cara. Aí o cara pegou um pedaço da Bíblia. Eu vou dar spoiler porque é um filme que vai fazer quase 20 anos daqui a pouco, né? O cara pegou o pedaço da Bíblia, ele lia, ele tinha pedaços da Bíblia preso nele quando ele ia machucar as pessoas lá com chicote. Jamie Foxx, aquela cena deveria ter dado a ele o Oscar. Ele ganhou o Oscar por Ray, né? Que ele faz o Ray Charles. Mas ele deveria ter ganho o Oscar naquela... Django, exato. Ele deveria ter ganho a cena do Oscar, ele deveria ter ganho o Oscar naquela cena, porque ele pega o cara, mas ele dá uma chicotada no cara, no castigador lá, no torturador de escravos. Ele senta o chicote ali. Acho que a galera do movimento do Black Lives Matter deve ter aplaudido de pé no cinema. Por quê? Porque você vê... Pesquisei aqui, é o filme da trajetória de João Goulart. Não, cara. Em Django
o João Goulart, e tem Django ou Django Livre. Django, D-J-A, é com D, Django. Tá? O Django é o João Goulart. O João Goulart é praticamente o último cara aí antes do regime, o regime não, né? Eu vou deixar de ser educadinho. Antes da ditadura militar que o Brasil teve de 64 a 85. E aí, saindo um pouquinho da era Vargas, quando ele faz todo esse processo, entram os militares. E aí os militares, eles colocam alguns desenvolvimentos aí. Quais foram as áreas que os militares mais desenvolveram, meus queridos? A área de engenharias. O Brasil ganhou muita estrada, mas isso não era mais do que a obrigação do governo. Poderia ser qualquer governo, ditadura de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. O Brasil precisava ter estradas, porque a comercialização colocada pelos governos de Getúlio e de JK já não cabia mais de trem, já não cabia mais de navio. Tanto é que o Getúlio Vargas, deixa eu só comentar isso antes que a aula acabe, é uma coisa que eu me sinto muito feliz em ter pertencido ao PDT e ter estudado a história de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando ele manda queimar o excedente de produção do café, naquela época o café brasileiro era considerado o melhor café do mundo, hoje a gente é considerado o oitavo, o nono, a gente já foi o melhor café do mundo, cara. Porque existe o café Conilon, existe o café arábico, mas aí quando surgiu esse lance de café gourmet, o mundo árabe, os colombianos, assim como também o pessoal ali da região da Polinésia, Micronésia, começou a desenvolver flores híbridas do café, frutos híbridos, perdão, do café. A cereja do café mais cruzada para ter um tom mais de laranja, um tom mais cítrico, ou um tom mais achocolatado, um tom mais mentado. Os caras pegaram a evolução do tabaco, né, e migraram essa evolução do tabaco para a evolução do café. Então, o mundo consome produtos gourmet. Quem tem grana hoje, eu digo isso porque minha esposa é craque nessas coisas. Uma cafeteria chamada Franz Café, não sei qual o nome que ela tem hoje. Mas ela era o Paris 6 de Maceió, né? Era o que Maceió tinha a oferecer quando falava de café. Trabalhei hoje, fez serviço massa também, mas a Franz Café era fantástica. O cara queria tomar um café lá, com qualidade de café, o cara sabia de onde vinha o café, qual era o café. Existiam cafés muito baratinhos, existiam cafés muito caros. Mas o cara sabia que o cara gostava de café, né? E o brasileiro, o ser humano no mundo consome produtos gourmet. Se você colocar hoje que uma coisa é gourmet, ela vende. Ela vende. Aí o Brasil foi se abraçando as oligarquias rurais, deixou de investir em pesquisa. E o que é que acontece? O Vargas fez o seguinte, na década de 30, tá? Antes da crise de 29, entre a crise de 29, que ela foi de 29, mas só foi se resolver lá para 34, 35, tá? O que o Vargas fez? Ele pegou todo o excedente de produção, porque ele sabia que sobraria, um cálculo perigoso, mas é um cálculo que tem que dar exato. Ele pegou tudo que sobraria. Algumas coisas ele foi muito no populismo, como assim? Ele foi lá, aí filmou dando café, deixou filmar dando café, sacas de café para as senhorinhas no interior de São Paulo, né? No interior do Rio de Janeiro, aquelas sacas de café. Ele se deixava conversar com os cafeicultores, mastigando lá o grão torrado, a cereja torrada do café. Ele fez uma propaganda, ele fez um over na imagem do café, e com esse over da imagem do café, o que foi que aconteceu? Ele surgiu, começou a ter desejo, a galera começou a ter desejo pelo café brasileiro. E aí ele foi muito esperto. Ele fez o seguinte, olha, a Inglaterra quer o meu café, eu estou cobrando $30 a saca. Vou deixar vocês aqui em stand-by, porque também tem um negócio da Índia. Opa, indianos, tudo bem? Ó, tô cobrando aqui agora $50, porque a Inglaterra já disse que pagaria 40. Opa, americanos, tudo bom? Ó, tô cobrando $70, porque a Índia disse que pagaria agora em mãos 70 também, e a Inglaterra disse que pagaria 50. Ele começou a negociar a saca do café, hipoteticamente, tá aqui, por $30 a saca, mas ele já estava começando a vender essa saca para países mais afastados do mundo a $90, $100 a saca. Era um produto que o mundo queria. E aí ele queimou todo o excedente de produção do café. O café que foi negociado a um peso de ouro
durante 3, 4 anos, era um café que a galera consumia e pagava. Então, enquanto o mundo todo estava quebrando, o Brasil estava conseguindo passar por essa crise, ter pego um produto tão simples, o café, e ter supervalorizado esse produto, ter superestimado esse produto no mercado internacional. Isso fez o Brasil se tornar uma potência agrícola, muito mais por conta de uma especulação. Ele especulou, ele disse, olha, é como você vender uma casa para alguém, ó, estou vendendo essa casa aqui por 100 mil reais, mas ó, só vou conseguir segurar esse valor e uma resposta sua ou um sinal até depois de amanhã, porque tem comprador e eu acho que essa casa vale no mínimo aí uns 170 mil. Aí vai falar para o comprador, estou vendendo essa casa por 170 mil, mas eu só seguro até amanhã, porque já tem comprador que quer visitar e a gente acha que essa casa vale uns 200 mil. Moral da história, uma casa que valia 50 mil reais, o cara vai chegar a vender só na especulação e pressionando outras pessoas, o cara vai vender quase a 500 mil. É isso que o mercado imobiliário faz, por exemplo. É isso que o mercado financeiro faz. A galera que diz, eu estou fazendo um curso de trade. Não, você está aprendendo só a pegar uma açãozinha que está ali no teu computador, no teu celular, esperar saber qual o desejo que as pessoas têm nela e jogar ela o mais alto que você puder. E quando ela estiver no mais alto, você vende. Quando ela estiver no mais baixo, você compra. Só isso. O que quebra muitas vezes quem está aprendendo a fazer day trade é que os caras que estão aprendendo a fazer day trade, eles fazem o quê? Eles começam, acham que já sabem, fazem grandes aportes de capital, eles botam muito dinheiro, às vezes botam as economias da vida toda, achando que vão para o topo. Não é assim. Tanto é que o Vargas, ele cria a Bolsa do Café, né? A gente tem hoje 4 bolsas, a gente tem a Bolsa de Comércios Futuros, a gente tem o Ibovespa, a gente tem a Bolsa de São Paulo, mas ele cria a Bolsa do Café em Santos, o mercado do café, porque nos portos de Santos e de Paranaguá, no Paraná, a gente teve o maior escoamento de café da história. Até hoje, a maior quantidade de produtos que saem daquela região é café, derivados de cana-de-açúcar e derivados químicos. Enquanto aqui em Alagoas, o maior fluxo que a gente tem é de derivados da cana-de-açúcar, derivados químicos da Braskem, que possui um porto próprio. Exato, velho. São 2 anos do plantio à colheita, só que aí, naquela época, hoje, de acordo com pesquisa da Embrapa e com mutação genética e tudo, a gente tem uma média de 9 meses e meio. Então, cada ciclo do café, de 2 anos antigamente, passa a ter 1 ano só. Lembrando que na década de 30, 40 e 50, não tinha fertilizantes, como se tem hoje, fertilizantes sintéticos, né, como se tem hoje. Não tinha máquina, por exemplo. Antigamente, a figura da catadora a galera fazia lá a catação do café, ela era muito folclórica em São Paulo. Hoje em dia, a máquina vai lá, bota o tronco a máquina prende o tronco da árvore, a chacoalha, cai um monte de café no chão. Depois passou uma máquina aspirando. Até a mulher que bota hoje o café na peneira, ela está sendo substituída. Tá? Galera, vou encerrando por aqui. Na volta eu trabalho com artes, mas assim, só colocando uma coisa. Na volta de artes eu vou comentar. Me lembrem da expressão firma e contrato, que eu vou explicar o porquê. Essa expressão firma e contrato, assinar o contrato, por que o paulistano fala firma quando vai se referir a empresas, tá bom? Na volta do intervalo a gente comenta isso. Até mais.